Canal Audiolivros e Mensagens. Livro O Poder da Sua Mente, do pastor Criso Yaquilome. Capítulo 2. Entendendo a Mente. Por mais que a mente humana tenha sido explorada e discutida, ela ainda precisa ser descoberta em laboratório ou revelada por meio de experimentação científica. Na verdade, a compreensão da mente não é algo que mesmo os melhores cientistas, médicos, historiadores ou filósofos do mundo possam dar, pois suas melhores explicações sobre a mente são, na melhor das hipóteses, especulativas. Isso porque a mente é uma entidade espiritual intangível, e somente a palavra de Deus pode lançar a melhor luz nele. Hebreus 4:12 nos diz: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Isso é algo que a mente comum não pode fazer ou dar a você. É necessária a revelação da palavra de Deus por meio do poder do Espírito Santo para fazer essas distinções conhecidas entre a alma e o espírito. Então, vamos começar com uma definição simples da mente. A mente é a faculdade de raciocínio do homem e pensamentos. Possui o poder de imaginação, reconhecimento e apreciação e é responsável por processar sentimentos e emoções, resultando em atitudes e ações. Existem algumas palavras-chave nesta definição, a primeira delas sendo pensamentos. Pensamentos é a criação, recordação, revisão e processamento de imagens, para significado, razão, linguagem e expressão. Isso significa que você pode criar, recuperar, revisar e processar imagens para obter significado. Em outras palavras, você pode dar sentido às imagens que obtém. Você também pode processar essas imagens por razão, linguagem e expressão. Tudo isso ocorre na mente. Quando seus olhos focalizam uma imagem, é sua mente que interpreta essa imagem, e é aí que você realmente vê. Se sua mente não consegue interpretar, não importa qual seja a imagem, ela não fará sentido para você. Por exemplo, se você tiver um livro árabe para ler e sua mente não foi treinada para entender as letras árabes, elas ficarão irreconhecíveis para você. Sua primeira surpresa seria que as palavras são escritas da direita para a esquerda. Ao estudar este assunto, seja no Antigo ou Novo Testamento, você descobrirá que várias palavras são usadas alternadamente para se referir à mente ou às suas atividades. Os exemplos são pensamentos, raciocínio, ing, imaginação, pensamento e inclinação. Às vezes, você vai ler uma escritura em uma versão da Bíblia onde a palavra pensamento é usada, mas outra versão expressa a mesma palavra que raciocínio. A mente é uma entidade espiritual intangível, e só a palavra de Deus pode dar a melhor luz sobre ela. Você também encontrará as palavras mente, alma e coração sendo substituídas umas pelas outras. Mas a mente não é o coração e o coração não é a alma. Às vezes, alma, coração, o homem oculto do coração e espírito são usados para descrever o homem interior, que compreende o espírito humano e sua alma. Mas todas essas são apenas expressões genéricas do homem interior que você encontrará sendo usadas como sinônimos em todas as escrituras. E eles são apenas uma fração do vasto número de sinônimos que são usados para expressar o fenômeno da mente e suas atividades. Portanto, para entender melhor a mente, você precisa ter uma compreensão clara da definição e descrição das escrituras da pessoa humana. O homem exterior e o homem interior. O homem, principalmente, tem uma natureza dupla, o homem exterior e o homem interior. Em 2 Coríntios 4:16, Paulo distingue claramente entre esses dois quando disse: por isso não desfalecemos, mas embora nosso homem externo pereça, ainda assim o homem interior é renovado dia a dia. Ele nos deixa saber que existe um homem exterior e existe um homem interior. O homem exterior é o corpo físico e seus 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar. Esses sentidos são seu meio para se relacionar com o ambiente físico. Isso é porque o corpo humano só pode receber informações deste mundo por meio de seus 5 sentidos. O homem interior, entretanto, é o espírito humano e sua alma, a sede de sua mente, vontade, emoções, raciocínio e intelecto. Ele é aquele que a Bíblia chama de o homem oculto do coração. Ele não é visto com os olhos naturais, porque ele é o homem dentro do homem.
Agora, cada um de nós é um ser espiritual, e nosso homem interior é a pessoa real que vive no corpo físico. É aquele que recebe a salvação de Cristo. Quando você creu e confessou o senhorio de Jesus, não foi o seu corpo, o seu homem exterior, que renasceu, foi o seu homem interior, seu espírito humano que nasceu de novo. Seu espírito humano tem sentidos espirituais e eles funcionam por meio de sua alma e da mente dela. Isso mostra por que sua mente é tão poderosa e importante, porque é o conector do seu espírito com seu corpo. Uma imagem mais clara da mente e da alma. Às vezes, as coisas espirituais podem ser difíceis de comunicar, mas a Bíblia mostra que podemos entendê-las olhando para o físico. Isso porque o espiritual gerou o físico. Hebreus 11:3 nos diz: entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Darei a você uma melhor compreensão do que eu disse sobre o homem interior ser o espírito humano e sua alma, e o homem exterior ser o corpo humano e seus sentidos. Compararei o sistema nervoso e a alma. O que o sistema nervoso é para o corpo, a alma é para o espírito. Assim como o sistema nervoso é parte integrante do corpo humano, a alma é inseparável do espírito humano, pertence e funciona para o espírito humano. Você terá uma imagem ainda mais clara da alma com esta comparação entre ela e sua contraparte física. O que o sistema nervoso é para o corpo, a alma é para o espírito, e o que o cérebro está para o sistema nervoso, a mente está para a alma. Portanto, isso significa que a mente está na alma, assim como o cérebro faz parte do sistema nervoso central. É por isso que você pode ver, imaginar, ouvir ou sentir com sua mente todas as coisas que o sistema nervoso central e os sentidos físicos do corpo podem fazer são, na verdade, um reflexo dos atributos do homem interior. Assim, sua mente tem a capacidade de ver, ouvir, perceber e interpretar, mesmo que você não consiga localizá-lo fisicamente em seu corpo. Ele reside em sua alma, é uma entidade espiritual. O cérebro humano. Dicionário médico do The American Heritage Study dá a definição do cérebro como o centro primário para a regulação e controle das atividades corporais, recebendo e interpretando os impulsos sensoriais e transmitindo informações aos músculos e órgãos do corpo. É também a sede da consciência, pensamento, memória e emoção. Fechar aspas duplas. Esta é uma grande definição do cérebro, mas há uma parte disso que não está exatamente certo. A sede da consciência, pensamento, memória e emoções não reside no cérebro. Na ciência médica e em outros campos, eles sabem que o cérebro pode funcionar totalmente, mesmo quando o indivíduo não está consciente. A consciência, portanto, não reside no cérebro, nem mesmo a memória pode residir no cérebro, porque a verdadeira memória vai além do registro de informações para processá-las, e tal processamento de informações, geralmente para interpretação, significado, linguagem e expressão, não está no poder do cérebro, mas da mente. O cérebro não é a mente nem a alma, é um órgão físico do corpo, enquanto a alma e a mente são intangíveis. Portanto, a definição adequada do cérebro seria que ele é o centro para a regulação e controle das atividades corporais, recebendo e interpretando os impulsos sensoriais e transmitindo informações aos músculos e órgãos do corpo. Embora o dicionário médico de Stedman do The American Heritage vá além do escopo do cérebro em sua definição, há alguma verdade nisso. Isso nos mostra que há uma sede de consciência, pensamento, memória e emoção. Isso porque a ciência reconhece que há uma conexão entre a mente e o cérebro, isto é, entre o homem interior e o homem exterior, mas não sabe como fazer essa conexão. O cérebro não é a mente nem a alma. Este é um órgão físico do corpo, enquanto a alma e a mente são intangíveis. No entanto, o sistema nervoso central do corpo, o cérebro e a medula espinhal, trabalha em conjunto com a mente para a consciência, cognição e expressão ideais. Esses dois, o sistema nervoso central e a mente, são, em última análise, responsáveis pelo caráter de um homem. Esta é a conexão entre a mente e o cérebro e como eles funcionam juntos. Educando o homem interior. A mente é capaz de receber e processar informações do homem exterior e seus sentidos, bem como do homem interior e seus sentidos espirituais. É o conector do homem físico ou exterior e do homem espiritual ou interior, dando assim ao homem seu verdadeiro caráter. A mente é, em última análise,
responsável pelas atitudes e ações do homem. A melhor educação do mundo é uma tentativa de informar, refinar e desenvolver a mente por meio dos sentidos do homem exterior. Isso é o que mais e mais longe até as melhores escolas e universidades podem chegar. A educação da mente é através dos sentidos. Mas o homem tem um potencial muito melhor e mais sublime do que este. É a educação do homem interior, o espírito humano, que em última análise conduz à educação da mente. Isso só é alcançável recebendo e meditando na palavra de Deus. Somente por meio da palavra de Deus o homem interior pode ser descoberto e educado. Você verá isso em Hebreus 4:12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Observe que diz que a palavra penetra até mesmo na divisão da alma e do espírito. Isso significa que vai no âmago de nossa natureza para distinguir e separar entre a alma e o espírito. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. Isso nos ajuda a descobrir nosso homem interior. Nenhuma escola no mundo que educa a mente por meio dos sentidos pode fazer isso. O mais longe que podem ir é treinar a mente para se tornar educada no reino dos sentidos. Mas o homem real, o homem espiritual, requer um tipo diferente de educação. Não estou de forma alguma menosprezando a educação formal, porque quanto mais educados uma pessoa é, mais vantagens ela pode ter neste mundo. Quando você sabe mais sobre o seu ambiente, o mundo em que vive e as pessoas nele, você tem uma vantagem sobre aquele que não conhece. Agora pense que melhores vantagens você terá com a educação de seu espírito e seus sentidos espirituais. Essa é a vantagem que você obtém lendo material espiritual como este, que pode ajudá-lo a descobrir quem você é de verdade e melhorar a qualidade de sua vida por dentro. Essa educação crítica de seu homem interior é alcançada por meio do que denominei gestão da mente, e é a isso que Paulo se refere em Romanos 12, 1-2, onde nos diz: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe que ele diz no primeiro versículo: apresentais os vossos corpos. Isso significa que você, o homem interior, possui o seu corpo. Ele permite que você saiba que seu espírito humano tem poder sobre seu homem exterior. Portanto, não deixe seu corpo controlar você. Em vez disso, assuma o controle e apresente-o a Deus como um sacrifício vivo. Ele então vai mais longe no segundo versículo para falar sobre sua educação espiritual. Sede transformados pela renovação da vossa mente. Assim como um homem é transformado por meio da educação de seus sentidos naturais, seu homem interior também pode e deve ser transformado por meio da educação de seus sentidos espirituais. Portanto, não se conforme com este mundo, não viva como eles, nem pense como eles, nem veja de sua perspectiva. Em vez disso, seja transformado, transfigurado e desenvolvido pela renovação de sua mente. Não diga: ó Deus, leve-me ao próximo nível. É sua responsabilidade transportar-se de um nível de glória a outro em sua vida. Você pode viver uma vida melhor e mais gloriosa por sua escolha, e ele lhe mostrou aqui exatamente como fazê-lo renovando, administrando efetivamente, sua mente. Uma melhor compreensão do funcionamento do coração, alma, mente e pensamentos. Eu vou te mostrar algumas porções das Escrituras que você achará úteis para entender os pontos que abordamos até agora sobre o coração, a alma, a mente e os pensamentos. Mateus 15, 1-11. Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Então, Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim, corrompe a pessoa. Os escribas e fariseus acusaram os discípulos de Jesus do delito de comer alimentos com as mãos sujas. Entenda que eles não estavam tão preocupados com a higiene aqui, mas uma purificação cerimonial. Então Jesus respondeu-lhes:
Não é o que passa pela boca para o corpo humano que contamina o homem, mas o que sai de sua boca. Seus discípulos foram a ele mais tarde, pedindo mais explicações sobre esta parábola, porque eles não a entenderão. E Jesus disse: Vós também ainda estáis sem entendimento, não compreendeis ainda que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e eles contaminam o homem, pois do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas são as coisas que contaminam um homem, mas comer com as mãos sem lavar não contamina o homem. Mateus 15:16-20. Observe as palavras de Jesus aqui. O coração, ele não está falando sobre o órgão físico batendo sobre o seu tórax e bombeando sangue através do seu corpo. Antes, é o espírito humano e sua alma, ou mais especificamente, sua mente, de onde, diz ele, procedem os maus pensamentos. Ele está nos deixando saber disso. Pensamentos maus não vêm do corpo físico, o cérebro, mas da mente. Você é um reflexo de seus pensamentos. Sua vida é a manifestação externa do trabalho interior da sua mente. Isso é notável. O Senhor nos ajuda a ver a diferença entre o espírito humano e o corpo físico, e como o homem é contaminado, corrompido, impuro, por maus pensamentos que vêm, não de seu cérebro, mas de seu homem interior, seu coração e mente. Existem diferentes tipos de pensamentos bons e maus que vêm do coração, e Jesus os classificou como maus, porque foram processados negativamente na mente. Agora, vamos ler outra parte da Bíblia em Lucas 24:36-37. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: Paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivessem vendo um espírito. Isso foi depois da crucificação e ressurreição de Jesus. Os discípulos estavam todos reunidos em uma pequena sala, discutindo os acontecimentos angustiantes dos últimos dias e imaginando se era realmente verdade que Jesus havia ressuscitado, como alguns relataram. Enquanto eles conversavam, Jesus apareceu de repente no meio deles, com as portas fechadas com segurança. Eles pensaram que tinham visto um fantasma, e, rapaz, eles estavam apavorados. Então Jesus disse-lhes: Todavia, ele lhes exortou: Por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Lucas 24:38. Novamente, eu quero que você observe a palavra coração de perto. Lembre-se, eu disse a você que as palavras coração, alma e mente são usadas alternadamente nas Escrituras. Vamos ler a tradução da NVI e ver como este versículo é renderizado. Por que vocês estão preocupados e por que dúvidas aumentam em sua mente? Lucas 24:38 em NVI. Desta vez, os tradutores usaram corretamente a palavra mente no lugar de coração. Jesus disse a seus discípulos que iria ressuscitar dos mortos. Então eles ouviram uma testemunha ocular relatar que o viram vivo após sua crucificação, mas ainda estavam em dúvida. Então o próprio homem apareceu bem no meio deles. Mas eles olharam para ele e ainda duvidaram, pensando: deve ser o seu fantasma. A resposta de Jesus a eles foi tão bonita. Ajuda-nos a compreender algo sobre as dúvidas e a mente. Ele perguntou a eles: por que esses pensamentos, dúvidas, surgem em suas mentes, deixando-nos saber que a dúvida é um tipo de pensamento que se forma na mente. Observe algo aqui sobre como a mente funciona. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, eles pensaram que tinham visto um fantasma, e eles estavam morrendo de medo. Esses homens obviamente tinham ouvido algumas histórias aterrorizantes sobre fantasmas. Eles devem ter ouvido que fantasmas são espíritos dos mortos que não foram para seu lugar de descanso e estão vagando pela terra, embora tenha passado para o reino espiritual. Os discípulos devem ter aprendido sobre a realidade dos fantasmas, mas você sabe, as pessoas muitas vezes têm medo do que não entendem ou de coisas além de seu controle. Nesse caso, os discípulos tinham medo de fantasmas, embora nunca tivessem visto um antes. Eles não sabiam o que eram fantasmas, além do que ouviram sobre eles. Agora, eles pensaram que tinham visto um e quase desmaiaram de medo. No entanto, não foi um fantasma que eles viram, mas o Senhor Jesus, aquele que eles conheceram e com quem interagiram nos últimos 3 anos.
Mas agora ele tinha dificuldade em convencê-los de que não era um fantasma. Ele disse: olhe para minhas mãos e meus pés e veja quem eu sou. Toque-me e descubra por si mesmos. Fantasmas não têm carne e ossos como vocês veem. Lucas 24:39 CEV. E para provar ainda mais seu ponto para aqueles que eram ainda em dúvida, ele perguntou-lhes: vocês têm algo para comer? E em resposta, eles lhe deram um pedaço de peixe assado. Ele pegou e comeu enquanto eles assistiam. Lucas 24:41-43 CEV. Quando o viram comer normalmente dessa maneira, perceberam que era realmente o Mestre que havia ressuscitado dos mortos. De onde veio o medo? Porque os discípulos de Jesus estavam com tanto medo em primeiro lugar? Seu medo vinha da informação anterior errada e negativa que haviam recebido sobre fantasmas. Essa informação comunicou o medo a seus corações. O medo já residia dentro deles. E quando Jesus apareceu, seus arquivos do medo foram abertos e eles manifestaram medo. Entenda isso: o que ouvimos, as informações que recebemos, pode produzir fé ou medo em nós. Pode gerar fraqueza ou força. O medo não existe por si mesmo, vem como resultado de informações. No próximo capítulo, iremos adiante para ver os padrões de referência com os quais o caráter e a qualidade do seu pensamento são medidos. Paulo nos deu aquela bela lista em Filipenses 4:8, e é nossa responsabilidade estudá-la e ajustar nosso pensamento ao padrão de Deus.